Boa tarde, um abraço, minha gente. Estou aqui fazendo contas para o Cruzeiro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Pois é, estamos ao vivo, mais uma vez, pela nossa querida TV Horizonte, com o programa Jogadas de Classe, um programa que respeita a sua opinião, torcedor, que leva o esporte a sério, que sempre foi assim e sempre será assim. Vocês podem nos acompanhar o programa Jogadas de Classe pelo seu celular, pelo seu tablet ou pelo seu computador também. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples, baixe o aplicativo e confira o Jogadas de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e da nossa querida Rádio América, tudo isso no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Além de você que está nos assistindo pela TV aberta, 75% das TVs são em canal aberto. E você pode pegar também no canal 30.1, imagem digital, a imagem linda, limpa para você. Gente, eu já disse isso aqui, vou ser repetitivo, me perdoem, são 40 e tantos anos de profissão, jornalista esportivo, dos quais 17 eu passei dentro do Cruzeiro. Dentro do Cruzeiro, porque a minha folga era só segunda-feira e mesmo assim ainda ia lá. Não por ser cruzeirense, o que sou, diga-se de passagem, embora aqui eu seja sempre fui, sempre serei profissional. O cruzeirense é lá fora, aqui eu sou profissional. Mas eu ia também às segundas-feiras porque gostava da minha profissão, amo a minha profissão e queria ser o melhor informado, queria ser aquele que dava notícia, se possível, em primeira mão, embora isso não seja tão importante assim, importante é você dar a notícia. Então, nesses anos todos, e também desses 17 que eu passei lá dentro da Toca da Raposa 1, aliás, até uma foto emblemática, espetacular, está aqui no meu celular, eu achava, vou colocar para vocês depois no outro bloco. Eu fui o primeiro jornalista a colocar o meu pé direito, onde é hoje a Toca 2, é uma história que eu posso contar para vocês. Eu fazia cobertura, o Zezé Perrella era o presidente, ele comprou o terreno, ou estava examinando o terreno para ser comprado, e levou alguns conselheiros, e eu fui o único jornalista, a foto prova isso, o único jornalista que estava presente na primeira visita da diretoria do Cruzeiro ao terreno onde hoje é a Toca 2. Isso é uma coisa espetacular. Não é que a Toca 2 é uma das maiores, mais bem equipadas, mais bonitas do mundo. Isso é inegável. Mas há muito tempo eu não via um descontrole tão grande no Cruzeiro. Culpa do técnico? Em parte. Culpa dos jogadores? Em parte. Culpa da diretoria? Quase que na totalidade, porque eles é que mandam, eles é que contratam, eles é que colocam as coisas que têm que ser colocadas no lugar, mas não conseguem. Principalmente essa diretoria que entrou alguns anos atrás, agora recentemente, e que está dando sequência. Né? Mesmo com as pequenas mudanças que aconteceram, no futebol nada mudou, por incompetência. E a torcida do Cruzeiro está sofrendo muito, mas muito mesmo. É claro, evidente, não vamos aqui tampar os olhos de que a rivalidade de Atlético e Cruzeiro ela está em todas as situações. Num custo a distância, se é Atlético e Cruzeiro, ganha um valor muito grande. E a torcida do Atlético está doida para ver o time do Cruzeiro na Série B. Evidentemente, a torcida do Cruzeiro, com isso, o sofrimento vai a 500%. Aumenta 500%, porque não quer se igualar ao Atlético, que já caiu para a Série B. Aliás, a maioria dos clubes brasileiros, essa maioria que disputa a Série A, já caiu. Acho que só 3 que não caíram até hoje. 3 ou 4, né? Muito bem. Mas o que nós estamos vendo é uma verdadeira vergonha. Vergonha para a torcida cruzeirense. Esse time que está jogando, essa comissão técnica que está trabalhando e essa diretoria que está comandando o Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro já não aguenta mais. Um time sem expressão, sem vontade, sem técnica. Agora, por que cobrar de jogadores em parte? Porque jogador de futebol, desde que ele começa a carreira dele, vamos dizer, lá embaixo, aos 11, 12 anos, né? Ainda nas categorias de base, ele passa por situações. Ele joga muito, ele cai, ele joga mediano, depois volta a jogar muito, faz parte, é coisa do ser humano. Ninguém vai querer, ninguém tem coragem de cobrar de um jogador de futebol, seria injusto isso, que ele joga a vida toda mesmo futebol, nem Pelé jogou. Nem Pelé jogou a vida toda, jogou bem. Teve momentos, teve períodos que jogou mal e era cobrado, isso é normal. Agora, é cobrar de quem contrata um técnico que não tem coragem de mexer. É cobrar de uma diretoria que não responde àquilo que a torcida cobra. Esse é que é o problema.
Eu gostei até dessa tela preta aqui, porque é um luto que a torcida do Cruzeiro está vestindo, viu? Foi até bom. Mas, enfim, mais uma derrota. Ah, não foi empate, não, foi derrota. Empatar com o Avaí aqui em Belo Horizonte, a situação que o Avaí se encontra e na necessidade que o Cruzeiro tinha de uma vitória, foi uma verdadeira derrota, porque a situação está muito complicada. Bom, o Atlético também buscando melhores resultados, claro que tentando ainda alguma coisa melhor, mas se perder jogos importantes daqui para frente, e os jogos daqui para frente são todos difíceis, né? A situação do Atlético pode ficar complicada, pode ficar numa... Então, cair, não cai. Na minha opinião, não cai. Mas ficar lá pertinho e tal, a torcida do Atlético não se preparou para isso, assim como a torcida do Cruzeiro. Até porque a torcida do Atlético, lá no começo do campeonato, durante um período, o Atlético esteve muito bem, sonhava com o Libertadores, sonhava com o campeonato, o vice-campeonato, coisa que pareça com isso, né? Mas, enfim, eu queria dar essa chamada de atenção, porque são milhares de mensagens cobrando isso de mim. Né? Talvez porque eu declaradamente seja cruzeirense, embora aqui eu seja profissional, mas a torcida do Cruzeiro tem uma certa confiança em mim. Então eu não poderia deixar aqui passar isso. Aliás, ontem, na entrevista coletiva, triste entrevista coletiva do técnico Abel Braga, o meu amigo Samuel Venâncio fez uma pergunta que eu até coloquei lá no Twitter, me lembrou os meus tempos de repórter. Uma pergunta dura, respeitosa, mas dura. A protecionismo aos jogadores que não estão jogando nada. Não é por causa de idade, não. Que tem jogador com 40 anos que joga. A questão não é idade, a questão é técnica. Estão sem técnica. O tempo passou, por algum motivo, e eles não estão jogando o que tem que jogar. Né? Aí ele perguntou ao técnico, o Abel, se não havia protecionismo aos alguns jogadores do Cruzeiro. Então, na minha época, eu era assim. Eu sempre fui muito respeitado, porque eu era duro na pergunta, mas eu era educado e respeitoso. Então, até coloquei que eu me lembrei dos meus tempos de repórter. Mas estamos aqui com os nossos queridos companheiros, comentaristas de capacidade, alta capacidade, conhecem, gostam do futebol, acompanham. Vou conversar com meu amigo Fábio Vital. Orlando, que jornada de ontem. Triste. E as suas palavras foram muito importantes no início, né? Você que é um conhecedor da história do Cruzeiro, tem o registro aí da primeira visita aonde funciona o Já Toca 2. Eu vi ontem um time covarde, Orlando, isso que me desanimou ontem no Cruzeiro. Uma postura covarde, um time que em muitos momentos perdeu totalmente o equilíbrio emocional. Concordo com o Orlando, a entrevista coletiva do Abel Braga foi uma entrevista de derrota, apesar de ontem o time ter empatado o jogo, a coletiva foi de derrota. E a matemática para o Cruzeiro, muito complicada nesse momento, uma sequência muito pesada que vai ter do Cruzeiro, de jogos decisivos. E aí, nessa conta, tem ainda o CSA, que é uma das equipes que lutam ainda contra o rebaixamento. A equipe do Avaí está rebaixada, o empate de ontem rebaixou o Avaí. E a postura do Cruzeiro não me agradou ontem. O primeiro tempo vai lá, mas a segunda etapa foi de realmente um filme de terror para o cruzeirense. Uma equipe muito apática, sem criatividade, insistindo muito na bola cruzada na área. Duas chances mais claras, mas que não resultaram em gol. E o emocional nesse momento, Orlando, pesa demais, né? A bola queima o pé do jogador, a jogada não sai, o gol não acontece, o tempo passa. E a cada instante a situação do Cruzeiro fica ainda pior. É um momento de reflexão, eu acho. E penso que a mudança de comando não foi uma boa, Orlando. Por mais que o Rogério tenha criado alguns problemas internos no clube, mas eu acho que ele deveria ter sido mantido. Talvez, se ele tivesse sido mantido, esses caras que hoje não jogam não estariam mais no time. Guido Cunha. Olha, Guido Jorge. Jorge, desculpa. Gente, boa tarde para todo mundo. É um prazer aqui com o Fábio novamente. O Fábio é uma pessoa que eu admiro muito, né? O Alan, a gente tem se conhecido aqui também, um grande entendedor. Orlando, a gente tem que separar ontem, são dois momentos, né? O primeiro momento crucial é o momento do jogo. E o segundo momento, o momento da entrevista do Abel, que é reflexo. Você pega um jogo onde o Cruzeiro está enfrentando a pior defesa do campeonato, pior ataque do campeonato, um time virtualmente rebaixado. Você tem um time com 51 bolas alçadas na área, resultado de eficiência zero, duas potencial chances de gol. É muito pouco, falta qualidade. A intensidade que o Cruzeiro demonstra, ela esbarra na falta de qualidade que o time tem nesse momento. E aí você vem para a entrevista. E o Abel, em determinado momento, ele coloca que o Cruzeiro depende só dele. E é esse o grande problema. É depender dele.
Porque quando você diz o Cruzeiro depende só dele mesmo são esses que colocaram o Cruzeiro na situação que estão. E a falta de mudança, de coragem, eu não sei definir o que falta para mudar. Porque o requisito básico, né, é muito claro que tem que ser mudado e não acontece. Então, dependendo desses, infelizmente, o Cruzeiro está a passos largos para a Série B. Muito bem. Alan Passos, parabéns, atrasado, mas sucesso na sua vida. Obrigado, muitos Alan. anos de vida, você é uma pessoa muito atenciosa e simpática, foi uma alegria conhecer você pessoalmente, estar conosco aqui e que nos dá muita audiência também. E a sua opinião, você tem 1 minuto e meio. Quem é que marca o tempo de falar? Tem um programa, você tem 1 minuto e meio. Porque Os debates eleitorais, né? Para a réplica e a tréplica. Boa tarde, Orlando. Obrigado pelos parabéns aos amigos, ao Guido, Fábio, quem nos acompanha aqui na TV Horizonte. É triste falar isso, mas 1 minuto e meio é suficiente para falar do que foi o jogo, né? Porque o Cruzeiro jogou bola na área, a Deus dará, e sem nenhum treinamento. Parece que o treinamento é fechado para a imprensa e também deve ser fechado para quem joga, né? Fecha lá e ninguém participa porque não tem explicação jogar tanta bola na área desse jeito. Se fosse para fazer isso, mas o problema é que parece que era exatamente isso. O Rogério tentou chegar para fazer um outro esquema de jogo, foi muito mal quisto pelo elenco porque quis tirar os medalhões e aí o resultado foi trazer o Abel Braga, que tem a confiança dos jogadores, mas essa confiança não adianta nada quando os caras não têm mais a condição de correr. Você pode chegar num jogo desse e até ser pior que o Avaí, por incrível que pareça essa frase, porque você está afobado, porque você está nervoso, mas não pode faltar entrega. E o Avaí ontem teve mais entrega em campo do que o Cruzeiro. O Avaí rebaixado. O que correram os jogadores do Avaí? E aí teve mala branca. Isso é problema do Avaí. O Cruzeiro não... Esse resultado de ontem, essa vitória de ontem, era resultado inegociável. Agora a gente olha para a tabela e vai pensar no quê? Em que jogo daqui para frente o Cruzeiro vai ser favorito? Quiçá contra o CSA. Mas não dá para botar a mão no fogo por esses caras. E o torcedor, coitado, o torcedor do Cruzeiro, hoje ele tem duas coisas só que se apegar. Ao outro torcedor cruzeirense do lado dele, que é o único que não tem culpa nessa história toda, e ao acaso. Porque se depender de treinador, jogadores e diretoria, o resultado não vai ser bom, não. Ok, meus amigos, Chico Sá Veículos tem 30 anos de mercado, aceita seu carro usado na troca, divide sua entrada em até 12 vezes dos cartões de crédito. Chico Sá Veículos é o bom geral. Fica bem localizada na Avenida Francisco Sá, número 700, aqui no Prado, né, pertinho da Avenida Amazonas. São centenas de carros de alta qualidade para você aproveitar e comprar aquele carro dos seus sonhos. Visite o site chicosá.com.br ou ligue 31-3371-2501. 3371-2501. Tem sempre um bom vendedor para te receber, para te atender e você fazer uma bela compra. A primeira parcela para 45 dias depois que você comprar o seu carro, tá bom? Rapidíssimo intervalo. Vem aí, mais análise do jogo de ontem e daqui a pouco eu falo o que eu queria falar. Já eu volto. Segura aí.